aluno, olá aluna, vamos iniciar o nosso bate-papo e o tema de hoje vai ser sobre a estrutura da Terra, né? As rochas formam a parte sólida da superfície da Terra e um exemplo é a rocha é esse granito que aparece aqui nessa imagem, tá? Sobre essa superfície de rochas é comum haver uma camada de solo na qual crescem plantas e vivem diversos seres vivos, que é o que nós vemos aqui, ó, nessa imagem. Além disso, toda a água dos oceanos, que representam a maior parte da superfície da Terra, também está sobre esta parte sólida, e acima dos continentes e oceanos há uma camada de ar, que é essa aqui, ó, né, chamada de atmosfera, onde podemos encontrar, por exemplo, as nuvens. Mas as rochas, os oceanos e a atmosfera são apenas uma fina cobertura do nosso planeta, tá? Se a gente olhar agora essa outra imagem, vamos ver aí a Terra, né, vista do espaço, e o que nós podemos falar sobre ela? Que a Terra tem a forma, né, de uma esfera, circulando essa esfera, ou seja, de uma bola, mas ela é levemente achatada nos polos, tá? Só que isso é algo imperceptível a olho nu, contudo, quando ele é medido, o diâmetro, né, entre os dois polos, os dois diâmetros que a gente consegue observar aí nessa imagem, existe diferença. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas o que é um diâmetro? O diâmetro é a distância entre uma linha reta que liga dois pontos, este ponto, de uma circunferência, e ele tem que passar pela região do centro. Também existe esse diâmetro que liga este ponto passando pelo centro. Se a gente observar, o diâmetro polar ele é menor do que o diâmetro equatorial. É importante lembrar que esse diâmetro aqui equatorial, ele também representa aquela linha imaginária chamada linha do Equador, que divide aí o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Isso é importante vocês já terem em mente, porque nós vamos estar voltando a falar disso constantemente. Aí, partindo agora para o interior do planeta, né? Nós temos a estrutura interna e ela pode ser dividida em 3 camadas, sendo essas camadas a crosta, o manto e o núcleo. E aí eu tenho o núcleo interno, que é esse aqui, e o núcleo externo, perfeito? Nós pisamos na crosta da Terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e oceanos. Então, nós pisamos nessa regiãozinha aqui, ó, na crosta, que eu vou pintar aqui de roxinho para nós. Uma característica da crosta, vamos olhar agora essa imagem aqui, ó, tá? Quando a gente pega a crosta e ela está embaixo de uma camada de água, eu vou ter uma espessura. E quando eu pego a crosta sem estar sobre uma camada de água, eu vou ter outra espessura. Essa espessura aqui, ela é maior do que essa espessura aqui, E o que acontece? Aqui nós podemos ter uma variação, né, de profundidade de 20 a 60 quilômetros, e aqui nós temos já uma profundidade, uma espessura um pouquinho menor, que pode variar de 5 a 10 quilômetros. Só que quando a gente olha, né, a distância, o raio do planeta Terra, que seria essa distância aqui, ó, do centro até a superfície, esse raio corresponde a aproximadamente 6.371 quilômetros, ok? Então, se a gente imaginar o planeta Terra como se fosse uma bola de basquete, a crosta teria a espessura de uma folha de papel, né? Embaixo da crosta, ou seja, embaixo dessa estrutura aqui, né, nós temos isso aqui, ó, que é o manto. Ele se divide em manto superior, que fica próximo à região da crosta, e a parte inferior, que daí fica próximo ao núcleo, né? A união
da crosta com o manto superior forma o que nós conhecemos por litosfera. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de litosfera, vocês têm que associar essas duas regiões, a crosta e o manto superior, ok? Então, embaixo dessa crosta existe o manto, que é uma camada que possui partes pastosas, e a distância dela até o núcleo, né, tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. Então, essa região aqui, ó, tá? 2.900 quilômetros. E a temperatura, segundo estimativa aí dos cientistas, é que essa região ela pode variar de 1.000 a 3.000 graus Celsius. Partes do manto contêm um material muito quente e pastoso, formado por rochas derretidas. Então, nessa região aqui nós temos as rochas que ficam derretidas, e aí nós chamamos isso de magma. Quando um vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado de lava. A erupção normalmente ela é mais comum, né, em regiões que temos probabilidades de terremotos, tá? Aqui no Brasil, terremotos para erupções vulcânicas é praticamente raro, porque nós estamos bem no meio de uma placa tectônica, mas ali região do Chile, México e a parte ali que fica voltada para o Oceano Pacífico dos Estados Unidos, ali não, já é uma região que tem uma característica maior e probabilidade, né, maior de ter abalos sísmicos e com isso gerar terremotos ou vulcões entrarem em erupções. A parte central da Terra, que é esta parte aqui, ó, tá? Ela encontra-se o núcleo, que vai ter cerca de 3.400 quilômetros de raio. Então, se a gente imaginar essa distância aqui, ó, é o raio do núcleo, 3.400 quilômetros, e ele é formado principalmente de ferro e níquel. Sua parte interna, que é essa região aqui, ela é sólida, e sua parte externa, ela é líquida, ok? Fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.